Enfim, estamos aqui e nós vamos prosseguir nessa série através dessas perguntas que foram realizadas pelo Stories. Primeiramente, namoro não tem na Bíblia, né? A Bíblia não se refere a namoro, mas a gente entende como uma questão, né? Relação cultural ligado ao noivado. Mas a gente vai falar aqui sobre namoro. Porque o namoro no nosso país também é normal, abrangente, na grande maioria das nossas igrejas, né? Tanto evangélicas como católicas, na igreja cristã em si, ela adota o namoro, aí um começo de um relacionamento. Então, na visão cristã, reconhece o namoro. Existe algumas igrejas, né? Aí que adotam a corte. O que é a corte? É mais uma questão de restrição, a relação a beijos, relação a abraços, é uma coisa mais ali, vai acompanhando, não ficam também sozinhas quando elas se encontram, é sempre na presença de algum adulto ou de uma outra pessoa, tomando todos os cuidados. Então essa relação de corte. Mas no namoro, na relação geral, né, nas igrejas, segue aí questões que são normais aí, né, em relação ao namoro nas igrejas cristãs. Olha só, foram 12, tá? Entre 12 perguntas, e eu vou passar aqui para vocês. São 12, rapidinho. Então a pergunta foi: quais as prioridades para o namoro cristão? O corpo, o sentimento, a espiritualidade ou tanto faz? E aí, você que respondeu lá? E você que não respondeu, o que você responde? O que você acha que é prioridade para o namoro cristão? Lógico que tendo em conta cristão, né, o meio cristão, então a resposta esmagadora foi a espiritualidade. Então, colocando como prioridade a espiritualidade. É lógico que o corpo, aquela questão, né, do visual, ela também é importante, ela é interessante. É lógico, cada um tem seu gosto, cada um tem sua a forma, né, que você enxerga, que agrada os seus olhos, que agrada em relação a isso, o visual. Então tem isso, a gente não vai tirar. O sentimento também é importante, né? Só que nós estamos falando de um namoro cristão, então a espiritualidade ela tem que ter uma relevância maior, ela tem que ter uma importância maior num relacionamento de um namoro cristão, tá certo? Então vamos lá. A segunda pergunta eu coloquei lá, e questionário, e perguntei lá, né? Eu coloquei lá: o namoro cristão tem que ter. Aí eu coloquei propósito, intimidade, prazo de validade ou apenas compromisso? O namoro cristão tem que ter propósito, intimidade, prazo de validade ou apenas compromisso? E a resposta esmagadora lá foi propósito. A grande maioria esmagadora colocou: o namoro tem que ter propósito. Sim, o namoro cristão, ele tem que ter propósito. Ele não pode ser de qualquer jeito. Para você, o mais importante para um relacionamento é a inteligência, pessoa apaixonada por Deus, o físico ou ser trabalhador ou trabalhadora. E também a resposta que foi a grande maioria, né? Pessoa apaixonada por Deus. Nós estamos falando de um relacionamento cristão, e quando nós falamos de um relacionamento cristão, é lógico que envolve todo esse contexto. E logicamente a maioria das pessoas, né, responderam pessoas apaixonadas por Deus. E muitos, né, muitas varoas e varões desejam pessoas que realmente amam, que são envolvidas com Deus, pessoas que têm suas vidas consagradas ao Senhor, pessoas que amem a Deus, pessoas que certamente entendem que o namoro é um propósito de Deus. E eles estão ali seriamente para programar um casamento, constituir uma família. E é muito importante que a pessoa seja apaixonada por Deus.
As amizades, que é a número 4. As amizades podem influenciar no namoro? Será que as amizades podem influenciar no namoro? Olha, ali foi sim ou não. A resposta era sim ou não. O que você acha? A amizade influencia no namoro? Pouquíssimos responderam ali que não, que olha, a amizade não influencia no namoro, né? E a grande maioria responderam que sim, as amizades influenciam no namoro. As amizades sim influencia no namoro. Como? Olha, positivamente e negativamente. As amizades boas, que tá ali, olha, tô orando pelo seu relacionamento, torcendo pelo relacionamento do amigo, do amiga, que está ali orando, que está ali sempre dedicando palavras positivas para que possa, assim, ter, né, um desfecho da melhor forma. Então isso é importante. Essas são as amizades positivas. As amizades que interferem positivamente. E existem as amizades que interferem negativamente. Muitas vezes dando opiniões que não tem nada a ver, falando algumas coisas que não convém, ou até mesmo com outros interesses, ou amizades até mesmo que têm ciúmes, né? Do relacionamento do amigo ou do amiga. Tem tantas outras situações negativas em uma amizade que pode influenciar. Então, os cuidados que tem que ter sobre tudo isso daí, e de qualquer forma, a amizade, ela influencia, tanto positivamente ou negativamente. Então, na minha opinião aqui, não sei se você concorda ou discorda, o que eu vejo aqui, e pela experiência de vida e essas barbinhas brancas aqui, eu vejo que a amizade ela influencia, tanto positivamente ou negativamente. Melhor idade para começar um namoro. Qual é a melhor idade para começar um namoro? A pergunta número 5, a questão número 5 é: adolescente, entre 18 e 20 anos, após os 20 anos, não importa a idade. Então coloquei 4 opções, né? Melhor idade para começar um namoro: adolescente, entre 18 e 20 anos, após os 20 anos, ou não importa a idade. Olha, o que ganhou, que teve mais votação, tá? Foi após os 20 anos. É o que mais votaram. Ela quase empatou com entre 18 e 20 anos. Quase empatou, né? Por números bem pequenos, após 20 anos ganhou. E adolescente teve algumas votações ali, né? E não importa a idade, também teve aí o seu terceiro lugar nessa questão. E o que eu acho sobre isso daí, gente? O que eu falei desde o começo. Existe a questão cultural, cultura. Tá bom? Então tem algumas regiões, até mesmo do Brasil, que começam a namorar muito cedo. Namoram já adolescentes. Então é uma questão cultural. Existem outros lugares aí, de outros países também, tribos, né? E por aí vai. Na minha opinião, é uma idade, tá? Num contexto cultural aqui, nosso, talvez aqui da grande maioria, para se tomar cuidado, né? Um adolescente ainda está em transformação, tantas transformações ainda está ocorrendo com um adolescente, né? Envolve tanta coisa e é muito, o cuidado tem que ser muito mais elevado. Sem contar que também ainda não está trabalhando, não tem uma responsabilidade assim a mais nessa questão, ainda são dependentes dos pais, não respondem por muita coisa pela idade deles. Então é meio, né, complicado nesse quesito, né, em questão de adolescência. Mas também conheço casos de pessoas que se conheceram na adolescência, que estão casados até hoje, tá, constituíram famílias, estão bem, né? Então isso daí é de cada um.
É de cada um. Então eu não posso aqui, são algumas exceções, eu não posso ditar regras aqui. Quem sou eu? Misericórdia. Não posso ditar regras, mas eu tenho alguns cuidados em relação à adolescência. Eu acredito que tem sim que tomar alguns cuidados em relação a essa idade, né? E entre 18 e 20 anos foi também aí que ficou em segundo lugar. Muitos acham que depois, né? Eu acho que é por causa da maioridade. Ah, é a maioridade, já tá namorando, já responde pelos seus atos. Então, talvez alguns, né? Quem respondeu acha que é isso, talvez pense dessa forma, pela questão da responsabilidade. E também aqui quem respondeu após os 20 anos. Talvez a gente pode pensar aí, 20 anos, vai na faculdade, já com 18 anos mais ou menos, 18, 19, 20, 21, pelo menos já terminou a faculdade, já está trabalhando. Então, para constituir minha família, para poder entrar num relacionamento com mais responsabilidade, já formado talvez, trabalhando também. Então tem tudo isso, já para uma questão, já entrar dentro de um propósito, num pensamento aqui cristão, né, também, já o namoro, vendo como namoro uma questão de propósito também. Então tem essas questões também que a gente pode relevar e pensar, como muitos, a grande maioria, né, a resposta foi essa, talvez pensam assim, nessa questão. E outros que responderam, não importa a idade. Enfim, vamos prosseguir? Ó, o número 6. O que você acha disso? Vai também pensando aí o que você acha sobre isso daí também. Olha aqui outros outra pergunta que foi aqui. Olha só, o número 6. Ó, estamos na metade. Eu falei que foram o quê? 12, né? 12 perguntas. Vamos lá, 6, vamos correr aqui. O 6. No namoro, né? No namoro / noivado, é viável estabelecer tempo para casar? Sim ou não? É viável estabelecer um tempo para casar? Olha, o sim ganhou, tá? O sim ganhou, olha, de forma esmagadora. O sim foi o que venceu. Que sim, é viável estabelecer tempo para casar, tá? Então os namorados têm que estabelecer aí um tempo aí, entre, né, vai noivar, vai casar, estabelecer esse tempo. E interessante que a maioria, né, que respondeu sim, foram mulheres, que é viável estabelecer tempo para casar. Olha aí os namorados, noivos, abrem o olho, olha as mulheres, não enrolem mais não, parem de enrolar. Então as mulheres não querem ser enroladas, elas responderam, foi a grande maioria as mulheres. Sim, tem que estabelecer tempo para casar, tá? Então parem de enrolar aí quem estiver enrolando, tá bom? Brincadeiras aí à parte, mas a grande maioria, gente, é estabelecer tempo dentro de um propósito, dentro do namoro com propósito. E vamos lá, vamos seguir. A 7, a pergunta foi, a de número 7, a pergunta foi: qual o tempo saudável do namoro ao casamento? Qual o tempo saudável do namoro ao casamento? Aí 1 ano, 2 anos, 3 anos ou mais, o tempo não importa. E a grande maioria colocaram entre 3 anos ou mais, né? 3 anos ou mais. Alguns colocaram, a grande maioria, né, venceu nesse daí. E isso daí também, gente, é uma questão também relativa, né, em relação ao tempo saudável, né? Porque que eu falei aqui, cada cabeça é uma sentença. Então, um namoro aí, muitas vezes de 5 anos, ou passa dos 3 anos. Aí, se você que é cristão, muitas vezes está na igreja, aí o pastor já chama lá no gabinete pastoral para conversar. Olha, vamos conversar, né? Tá tudo bem? Como vocês estão? Aquela conversa, né? E também alguns, até mesmo da igreja, ou familiares, já começam. E aí, esse casamento? E aí, quando a gente vai comer bolo, né? Aquelas brincadeirinhas, né? Poxa, vocês já estão, né? Já faz mais. Quanto tempo mesmo faz que vocês estão namorando? Quanto tempo mesmo faz? Então, às vezes, tem pessoas que se incomodam com o namoro de outras pessoas que estão aí há mais de 3 anos, tem uns que ficam 4, 5 anos. E a pergunta
foi: qual o tempo saudável do namoro ao casamento? Então isso daí cada um respondeu aí. Alguns acharam que 1 ano é um tempo saudável, outros acharam 2 anos é um tempo saudável, outros 3 anos ou mais, e outros colocaram aqui que tempo também não importa. Para o cristão, demorar muito não é saudável. Demorar muito tempo não é saudável. Se alguém começa a namorar muito cedo, até casar, às vezes leva aí seus 4, 5 anos, vai fazer faculdade, vai terminar. Então leva tempo. Seja um namoro saudável nos seus cuidados, seja saudável dentro da palavra e dentro dos princípios de Deus. Isso que é importante, tá bom? Vamos lá seguir? Então, número 8. A pergunta foi: você sabe de onde veio o termo ficante? Sim ou não? E você sabe de onde veio esse termo? Ficante. Está muito na moda, né? Ouve-se muito falar sobre o meu ficante, a minha ficante, né? Fiquei, tô ficando. E no meio cristão isso não é apropriado, né? É uma palavra que é um termo que não é apropriado para o cristão, muito menos a sua prática de ficar não é apropriado para o cristão. Mas vamos lá. Você sabe de onde veio esse termo? Gente, olha que eu pesquisei, não consegui achar em que época, da onde surgiu, como apareceu. Possivelmente deve ser mais uma, né? A internet está cheia de gírias. Talvez mais uma gíria aí que surgiu, ficante. O que eu conhecia muitos aí também conhecem, né? Era amizade colorida. Eu acredito que ela é uma, como fala, uma derivada da amizade colorida, que dizem que diferentemente da amizade colorida, ficar não precisa ser amigo, né? Fica sem ser amigo, conhece aí pela internet, conhece aí pelo acaso e acaba ficando. E ficar, né? O ficante é ter algo sem compromisso. É não ter compromisso com o relacionamento. E dizem também que é diferente do relacionamento aberto. Também que não é o relacionamento aberto, não é amizade colorida, é diferente. Mas só que para o cristão é um termo e uma prática que não deve ser usada. Para o meio cristão, para o meio evangélico, isso não é apropriado. Tá certo? Vamos lá então. Número 9, eu coloquei lá no Stories, né? É importante no relacionamento. O que é importante no relacionamento? A razão, a emoção, o sentimento ou todas as alternativas? O que é importante para você no relacionamento? É a razão? É a emoção? É o sentimento? Ou todas essas alternativas? E ali ganhou de forma esmagadora todas as alternativas. E sim, eu também, de certa forma, né, concordo com isso, desde que a gente veja tudo na questão equilibrada. Porque a questão racional é muito importante no relacionamento. Sim, ela tem que fazer parte. A gente tem que usar a cabeça, deduzir as coisas, a relação do pensamento, poder discernir algumas coisas de formas racionais. E a questão emocional também, emoção é importante no relacionamento, o sentimento, lógico, é importante, tudo isso é importante, mas tem que ter um equilíbrio. Eu acredito também que todas essas alternativas, elas têm que ser incluídas também numa relação. Número 10. Na sua opinião, bons filhos serão bons pais? Sim ou não? A resposta é esmagadora. Sim. Sim, bons filhos serão bons pais. Uma outra situação aí que a gente pode colocar na questão racional, né, do pensamento, e realmente os bons filhos, né, o bom filho, a boa filha, geralmente serão bons pais. O bom filho o quê? A boa filha o quê? Que é obediente, que trata com amor os pais,
que não dá trabalho, que sempre procura agradar aos pais, fazer coisas boas, coisas do bem, sempre está envolvido nessa questão. Então isso é importante, estar ouvindo os conselhos do pai, os conselhos da mãe, buscando a orientação de Deus. E tem toda essa questão, então isso pesa bastante. Sim, que os bons filhos serão bons pais, tá? Número 11. A pergunta foi: já se decepcionou com algum relacionamento? Gente, quanta gente decepcionada. Quanta gente já se decepcionou, né? Gente que já decepcionou, talvez gente que está decepcionada com um relacionamento, né? E foi uma enxurrada de sim, né? Muita gente que sim, se decepcionaram no relacionamento. Tem gente que não quer se relacionar mais. Eu não quero mais me envolver mais, eu me machuquei demais, eu me magoei demais, eu me decepcionei demais e agora eu não quero mais me envolver em relacionamento nenhum, o meu coração ainda se encontra ferido. Tem gente assim. Tem gente que ainda tem um coração ferido e não quer mais se envolver em relacionamento. E tem gente que está com o coração ferido dentro de um relacionamento. Tem pessoas que estão feridas, decepcionadas já num relacionamento. Então tem que rever, né? E a gente tem que o diálogo é muito importante, o conversar. Se você ainda está num relacionamento, a gente está falando aqui de namoro e noivado, reveja tudo isso. Se você está no relacionamento, confiança, tá 10, olha, pastor, tá muito bom, amém por isso. Deus continue te abençoando, continue orando no seu relacionamento, no namoro, né, no noivado, continue orando. Você que já passou pelo namoro, pelo noivado, tá no casamento, talvez chegou aí, bateu uma decepção, ou bateu algo aí que entristeceu, seu coração tá magoado, ore ao Senhor, converse, veja aí o meio, o perdão é curador, o perdão, Jesus nos ensinou 70 vezes 7, então vamos perdoar, vamos nos perdoar, vamos conversar, vamos dialogar. Teremos aí na frente também, vamos falar sobre os casais, mas agora é mais sobre namoro e noivado. E a número 12 aqui pra gente poder encerrar. Você gostaria, a número 12 foi que eu coloquei lá no history. A pergunta é: você gostaria de saber como relacionar melhor com Deus e as pessoas? Sim ou não? Gente, foi 100% sim. Foi uma resposta 100% sim. Sim, eu quero saber como relacionar bem, me relacionar bem com Deus, me relacionar bem com as pessoas, né, da família, no trabalho, em geral, na igreja, em todo lugar, eu poder na internet, poder me relacionar bem. Então, qual é a minha resposta para vocês aí que desejam saber mais sobre relacionamento com Deus? Saber mais sobre relacionamento interpessoal? Sigam aí, vejam aí o meu stories, vai ter perguntas que vai colocando o tema desse mês, a série desse mês sobre relacionamento. Então eu vou estar ali falando sobre relacionamento de casais, relacionamento no casamento, conjugal, relacionamento pais e filhos também, gente, muito importante, relacionamento social, relacionamento interpessoal. Então sigam aí, acompanhem essa série também, divulgue também. Toda segunda-feira no mês de junho estarei aqui falando sobre relacionamento e cada segunda-feira estarei trazendo um tema aí pra gente conversar aqui também, a gente falar aqui, tirar algumas dúvidas, poder acrescentar mais ainda no conhecimento. É por isso que a importância desde o começo de um relacionamento, do namoro e noivado, que vai levar ao casamento. Então muitas coisas têm que ser pensadas, muitas coisas têm que ser apresentadas diante a Deus, muitas coisas têm que ter em mente, conhecimento e saber, para que não tenha uma experiência trágica, para que não tenha uma experiência traumática lá na frente.
Então, o namoro é muito importante, o noivado é muito importante. É o preparo, são pessoas, falando de cristãos, né? Um relacionamento cristão, são pessoas que têm um propósito, estão se preparando para constituir uma família, um legado de Deus, tá bom? Obrigado você pela audiência, você que ficou assistindo até aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau.